Multinível Explosivo é um programa de acompanhamento e formação de novos líderes, criado e mantido pelo especialista Sérgio Buarez. Mais que uma série de teorias descritas em um livro, o programa Multinível Explosivo é composto por metas de curto prazo, que visam promover o seu crescimento acelerado no negócio. Multinível Explosivo, a melhor parte da sua vida, começa agora. Para quem não me conhece, meu nome é Sérgio Buarez e nós estamos aqui falando sobre marketing multinível de uma maneira bem genérica, bem ampla, para que todos vocês possam aplicar em seus negócios. A gente respeita todas as empresas, o nosso objetivo é fazer com que esse negócio cresça muito no Brasil inteiro. Primeira coisa que gostaria de falar, para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer o programa, é que todo esse layout, toda essa programação visual em cima de fogo não é por acaso. Quer dizer, o marketing multinível, eu aprendi há 15 anos que eu desenvolvo essa atividade em diversas áreas, já fui palestrante, escritor, consultor, distribuidor. Todos os aspectos que eu me envolvi no marketing multinível, uma coisa ficou muito clara para mim, que é essa questão do fogo. Você não desenvolve nada com sucesso, com representatividade, e seja qual for a sua atividade, pode ser no marketing multinível, até na sua profissão, ou até, enfim, nas artes. As pessoas que se destacam, elas têm um fogo que move elas, que é justamente essa paixão, essa vontade de se desafiar, essa vontade de crescer, essa vontade de fazer acontecer. E isso depende muito do fogo, né? É como se você imaginasse uma chama. Se ela não tiver combustível, se ela não for alimentada, ela se apaga e se perde. E tudo que você construiu até ali também se esvai. E o marketing multinível eu aprendi desde muito cedo que basta um pequeno deslize para você perder o trabalho que você está fazendo. Por outro lado, aquelas pessoas que conseguem concentrar energia e gerar esse impacto, essa explosão no grupo, eles conseguem ter resultados muito fortes. E nos momentos que eu tive mais resultado no marketing multinível foram nos momentos em que eu coloquei de fato fogo no meu negócio. O sentido aqui é passar para vocês essa percepção. O que na verdade faz um negócio acontecer, né? Muita gente, talvez na sala, já tem alguma experiência de marketing multinível, já está há alguns anos desenvolvendo, talvez já tenha até alcançado alguma qualificação de destaque, mas na verdade tem muita gente iniciante também. E às vezes é engraçado porque as pessoas novas no negócio, elas pecam por detalhes. Elas têm tudo para dar certo, elas têm tudo para acontecer, mas às vezes um pequeno detalhe, um deslize, elas não prestam atenção e elas perdem uma grande oportunidade. É muito importante para você que é líder, que tem um grupo novo, que está querendo desenvolver um trabalho sério, entender que as primeiras 24, 48 horas do seu novo distribuidor, e expandindo um pouco mais, os seus primeiros 7 dias, primeiros 15 dias, são essenciais e vão determinar o sucesso dessa pessoa no negócio. Então, o que acontece? Quando uma pessoa nova no marketing multinível, ela chega, o que acontece com ela? Ela tem muita vontade de fazer esse negócio, mas ela começa a perder o foco em fazer pequenas coisas, em, de repente, querer reinventar a roda, e ela começa a perder essa energia, ela começa a se envolver com uma série de atividades operacionais, burocráticas, que não tem nada a ver com o momento dela no negócio. O sucesso no marketing multinível se resume nesse slide. Primeiro, desejo ardente, é uma vontade acima do normal de fazer com que esse negócio aconteça. Se você estiver fazendo marketing multinível de forma morna, você pode ter certeza que você pode até obter alguns resultados. Você vai conseguir uma renda extra, vai conseguir pagar algumas contas, vai comprar alguma coisinha para o seu dia a dia, mas não vai construir um negócio de impacto. Porque sem o desejo ardente, você não está pronto para superar as dificuldades que esse negócio te impõe. Porque como qualquer outra atividade, você pode fazer isso no nível amador ou no profissional. O que vai determinar a vontade de desenvolver isso de maneira profissional é o seu desejo ardente. Porque, de fato, você vai pagar um preço um pouco mais alto do que as pessoas que querem andar na média, do que as pessoas que estão se comportando com uma renda extra. Então, para você fazer com que esse negócio realmente aconteça na sua vida, em primeiro lugar, desejo ardente. Segundo, senso de urgência. O tempo é a variável mais importante nesse negócio. Às vezes a gente não dá conta dos momentos que a gente perde com bobagem, às vezes adiando uma ação que você poderia fazer hoje, você vai deixar para amanhã, e depois amanhã já é sexta-feira, então você deixa para segunda-feira, e segunda-feira de repente já é o meio do mês, e aí você começa a planejar o início do próximo mês. Enfim, quando você começa a empurrar com a barriga as ações, as atividades, principalmente aquelas que te dão algum desconforto, o que acontece? Você não produz nada.
você fica andando de lado. E esse andar de lado, ele vai, ao mesmo tempo que não te traz os resultados que você espera, ele também vai minando a sua energia, vai minando a sua credibilidade, vai minando todas as forças e as energias que você tem para desenvolver esse negócio. O que acontece? Você começa a ficar desacreditado, você perde a oportunidade de desenvolver esse negócio. Então é muito importante senso de urgência e foco. Ou seja, se você definiu com o seu patrocinador, com a sua linha ascendente, um plano de ação, a sua empresa te direcionou para uma determinada estratégia e você quer fazer esse negócio acontecer, não perca tempo, não desperdice a sua oportunidade abrindo o leque de ações. Faça aquilo que for necessário. O foco é fundamental. Então, com esses três pontos, com certeza você já cria um momento no seu negócio e é o que nós chamamos da história de impacto em 7 dias. O marketing multinível basicamente é testemunhal. Vocês são de empresas variadas, mas vocês sabem que o principal fator que recruta pessoas e que traz as pessoas para o negócio, e principalmente envolve elas, inspira elas no negócio, é a inspiração que elas têm na história dos outros. É quando elas percebem que alguém igual a elas, ou muito parecido, que tem as mesmas condições que elas, conseguiu vencer as adversidades e construir uma história, construir algum resultado que para elas é atraente. E é essa história, esse testemunhal, que vai fazer com que elas se disponham a investir mais tempo, investir mais dedicação, mais comprometimento para fazer esse negócio acontecer. Tudo no marketing multinível é baseado no testemunho. Portanto, se você tem um testemunhal fraco, o que acontece? O seu negócio começa a não acontecer. Você chama as pessoas e as pessoas não entram, as pessoas não querem saber da sua oportunidade. E quando elas entram, elas não querem te escutar, porque elas não reconhecem em você a força para liderá-las. A base da liderança é o exemplo, né? Nós já falamos muito sobre isso, você já deve ter visto isso em trocentos treinamentos, mas às vezes a gente perde noção disso, do que isso significa na prática. O que é o exemplo? O exemplo nada mais é do que uma história de impacto. Você precisa ter alguma coisa para contar para a sua organização, para os seus convidados, que faça os olhos deles brilharem, faça eles pensarem assim, eu quero isso também. E se o meu amigo conseguiu esse resultado, ele pode me ensinar. Ok? Essa é a base do marketing multinível. Se você não tem uma história de impacto que você possa contar, por exemplo, eu patrocinei tantas pessoas, ou eu tive tal resultado financeiro, em tanto tempo, em uma semana, em um mês, eu consegui tal resultado, meu cheque é esse aqui, eu paguei minhas contas, eu consegui comprar alguma coisa que eu queria muito, ou eu consegui conquistar algum reconhecimento, algum prêmio na minha empresa. Se você não tem nada para mostrar, o que acontece? As pessoas ficam perdidas esperando alguma coisa acontecer. Como construir uma história de impacto em 7 dias? Você pode fazer isso no início do seu negócio, ou pode fazer isso a qualquer momento, quando você sentir necessidade de recomeçar. Porque muitas vezes a gente tem uma história requentada. Aquela história que você construiu há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, e lá atrás você teve resultado, e as pessoas começam a perguntar para você sobre os seus resultados atuais e você não tem o que mostrar. Você vai perdendo a credibilidade, porque a própria história ela também tem prazo de validade. Como seus produtos, como o que nós consumimos, tem prazo de validade. E a mesma coisa é a sua história. Se você começa a contar os mesmos benefícios, as mesmas conquistas que você teve, 1 ano, 2 anos, pode ter certeza que a sua rede não vai acontecer. Concentrar energia para criar essa história é fundamental. Se você hoje está disposto a construir esse marketing multinível de maneira séria, traça um plano a partir de hoje, concentrar energia para criar esse impulso. Construir uma nova história de impacto que vai fazer com que as pessoas queiram escutar a sua história. E aí, olha só, esse gráfico está na contracapa do livro. Eu não vou entrar muito em detalhes, até porque é uma questão técnica. O objetivo aqui não é falar sobre questões técnicas, mas ele mostra claramente o lançamento de um foguete. Vocês podem perceber que a linha vermelha, que é o esforço, né, da aceleração que o foguete faz para se lançar ao espaço, ele é muito curto, é um período muito curto. E depois ele praticamente não tem mais. O motor do foguete é muito tranquilo, ele não precisa fazer grande esforço depois que ele venceu a atmosfera. Mesmo sem o motor, mesmo abrindo mão de boa parte da sua estrutura, quem já viu um lançamento de um foguete sabe que quando ele vai passar a atmosfera, ele libera todos aqueles propulsores, aquela força toda que ele precisava, ele libera, aquilo é jogado no mar, enfim, é desperdiçado, porque o objetivo daquele motor é simplesmente fazer a propulsão, que é jogar o foguete
para a atmosfera. A partir desse momento, ele não precisa mais daquela peça. Aquela peça vira um peso, porque a partir dali ele pode continuar com uma aceleração muito menor e mesmo assim o foguete continua subindo, continua atravessando a atmosfera e vai, enfim, para o espaço para onde tem que ser. Multinível Explosivo, a melhor parte da sua vida começa agora.